Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui à presidência da Câmara, a todos os vereadores, aqueles que aqui estão, e quero dizer que a nossa presença aqui hoje é para trazer um assunto que interessa demasiadamente para a nossa cidade e aparentemente tem sido pouco discutido ou às vezes conversado de forma não muito clara e não muito objetiva e não tratando daquilo que realmente interessa a nossa cidade. Eu estou falando da possível desestatização da Sabesp. Veja, senhores vereadores, que eu deixei na mesa, ou pedi ao nosso pessoal para deixar na mesa de cada um, alguns documentos que estão vigentes e em vigor e que precisam ser observados e que, vou dizer, o nosso prefeito aparentemente não tem cuidado de observar esses documentos. Veja que aí tem um primeiro documento que fala objetivamente de uma lei que foi aprovada em 2007 nessa Casa de Leis, autorizando o Poder Executivo a fazer um novo contrato com a Sabesp. E tem aí o artigo 1º, no seu parágrafo único, que diz textualmente, parágrafo único, o convênio e o contrato com a Sabesp, autorizados pela presente lei, cessarão automaticamente, sem qualquer ônus para o município. Repito, sem qualquer ônus para o município, no caso de privatização da estatal Sabesp ou de outra que venha a sucedê-la ou substituí-la. Ou seja, nós temos uma lei em vigor que lastreou um contrato que está vigente. E esse contrato vai até 2037. E aqui está dito claramente o seguinte: todo o patrimônio da Sabesp Franca, no caso de privatização ou desestatização, pertence a quem? Ao nosso município, a Franca. E aparentemente isso não está sendo tratado no formato em que está, ou que deveria estar. Vou dizer a vocês mais. Na verdade, não se trata aqui de uma questão ideológica. Não estamos falando de esquerda ou de direita. Não nos interessa, em hipótese alguma, essa situação. Estamos falando de direito certo e líquido, dado por uma lei e que lastreou um contrato. Agora sabemos, está aí no documento 7A e 7B, que está na mão de vocês. O nosso prefeito assinou e aderiu a um decreto do governador autorizando que Franca fique na vala comum, ou seja, inclusa com todos os outros municípios do estado. Para quê? Para que nós não tenhamos as tratativas diferenciadas como a nossa lei e o nosso contrato estabelece. E digo mais, esse decreto que foi aderido pelo nosso prefeito, ele foi alterado na sua redação por um outro decreto. Olhem que está aí um documento que nós pedimos à Secretaria de Meio Ambiente, documento 7A e 7B, que diz textualmente que o prefeito aderiu. E nós perguntamos, e ao segundo decreto, que mudou a redação do primeiro? A Secretaria de Meio Ambiente responde, quem aderiu ao primeiro não precisa aderir ao segundo. O segundo decreto diz claramente aí que os novos dirigentes da Sabesp, caso ela seja privatizada ou desestatizada, que eles poderão anular contrato, alterar contrato, mudar datas de contratos. Que história é essa? Eu não sei porque não tenho resposta. Se o prefeito assinou e aderiu ao segundo, ele prejudicou ainda mais Franca. Se ele não assinou, ele tem que se posicionar e sair e dizer ao governador ou a quem quer que seja, eu assinei o primeiro, eu não sou obrigado a prejudicar a minha cidade
e concordar com a redação do segundo. Isso não tem sido feito. Vou dizer mais. Esse prefeito não tem trazido a essa Casa de Leis o direito que é dela. Discutir uma lei que está em vigor. Ele não está dando à população o direito amplo de discussão sobre um patrimônio que é nosso, que é a Sabesp. Em São Paulo, para aqueles que não sabem, eu vi um dia desse o presidente da Câmara Municipal, o Milton Leite, dizendo: nesse formato, São Paulo não assina. E para quem não sabe, 7,5% da receita da Sabesp São Paulo vai para um fundo para que São Paulo faça dele o que quiser, ajudando a sua população. E Franca, para quem não sabe, já foi dito aqui nessa tribuna, o nosso patrimônio, que aliás vou dizer para vocês, anteontem, o nosso prefeito, tentando tapar o sol com a peneira, falando manso como ele consegue falar, foi a uma rádio dizer que Franca precisa ter paciência. Tem muitas regiões de São Paulo que ainda não tem água e esgoto. Que o governador é um bom gestor, que eu também concordo. O governador é um bom gestor. Está tentando resolver o problema das outras regiões. E cadê o nosso bom gestor que não protege os direitos da nossa cidade? Se ele quer ajudar o problema de Itanhaém, como ele disse, ou de outras regiões, que ele vá ser prefeito de Itanhaém. Ele precisa proteger os direitos que Franca tem e é adquirido. Disse mais, Franca, em Sabesp, é um ponto fora da curva. Nós temos 100% de água, nós temos 100% de esgoto. O resto do estado, em muitas regiões, não tem. Sabe por que tem, prefeito? Porque eu estava em 77, no primeiro ano que a Sabesp aqui chegou. Fizemos um trabalho brilhante, ajudado pelo Vanzo, que estava na época da superintendência. E não se esqueça, prefeito, que a Sabesp começa aqui levando um patrimônio, que era o patrimônio da nossa SAEF, que já existia e que foi incorporado. Não se esqueça, prefeito, que há 46 anos o nosso povo, pais e mães de famílias, vem pagando regiamente a Sabesp, tá? E hoje ela é superavitária. Sabe por quê? Porque o que ela investiu, nós já pagamos. Digo mais, quando nós conseguimos da segunda administração nossa, e estou dizendo, nós participamos desse processo, a estação de tratamento de esgoto, por quê? Porque a cidade deu a contrapartida dela. Nós desapropriamos uma área da família do Dr. Miguel Diniz, que foi doada à Sabesp. Então esse patrimônio, ele é de Franca. Nós temos um contrato vigente, nós temos uma lei vigente, que diz clara e objetivamente, se houver desestatização, o patrimônio é nosso. Um novo contrato, todos nós sabemos, vai nos dar uma condição diferenciada, se soubermos fazer aquilo que deve ser feito. Olímpia foi negociado um dia desse, na razão de R$3 por cabeça, per capita, num novo contrato. Uma cidade de 50 mil habitantes levou quase 150 milhões da Sabesp. O nosso seria de quanto? 1.400.000? Quem sabe? Prefeito, é hora de proteger o nosso patrimônio. Câmara Municipal, eu vou pedir encarecidamente a vocês, tragam esse assunto para a Câmara, levem esse assunto para a população, não sejam coniventes com a dilapidação de um patrimônio que é nosso. Não façam isso, não cometam esse erro. E vou dizer por que mais.
esse 1.400 bi, no eventual possível renegociação, daria a nós a condição de constituição de um fundo, a constituição de um fundo, com os seus recursos, nós poderíamos estar cuidando das nossas contenções de enchentes, da nossa desfavorização, que já bate às nossas portas, e de outros tantos problemas que a cidade precisa e terá que resolver. Prefeito, eu não estou contra o governador. O governador tem que resolver os problemas dele. Se ele tem que buscar dinheiro na iniciativa privada para resolver os problemas do restante do Estado, nós temos que cuidar do nosso patrimônio. Nós não podemos jogar fora, num momento desse, aquilo que é nosso. Prefeito, você não pode ir à rádio dar uma entrevista e confundir a população, falando de coisas que não são verdades inteiras. Você não está protegendo aquilo que é nosso. Franca tem o direito líquido e certo de ter uma outra renegociação, seja ela com a mesma Sabesp, seja ela com a Sabesp de uma iniciativa privada. Eu estou discutindo e vou repetir. Eu não sou contra ou a favor da privatização. Não é questão de esquerda ou de direita. Eu estou dizendo que por esses documentos, o prefeito não pode entregar um patrimônio que pertence, por direito, à cidade que o construiu. Muito obrigado a todos. Ô João, só um minutinho. Primeiramente, o Gils Pelizaro quer fazer um cumprimento, Ronaldo Carvalho, depois Donizete da Farmácia, Zezinho Cabeleireiro, Marcelo Tide. Mais algum? Bom, então vai lá. Primeiro agradecer a presença do João Rocha aqui na nossa casa e dizer, João, que essa casa já deliberou, está deliberando, está cobrando iniciativas do Poder Executivo com relação a essa questão do contrato da Sabesp. Nós criamos uma frente parlamentar aqui, que faz parte eu, o Ronaldo e o Zezinho. O Ronaldo é o presidente da frente. Nós já fizemos uma audiência pública aqui para debater a questão, trazendo a frente parlamentar da Assembleia Legislativa aqui em Franca para debater a questão da Sabesp. Eu tenho trazido inúmeras vezes a discussão nesta tribuna que você está utilizando e já fizemos, inclusive, vários requerimentos. Desse documento que você trouxe aqui, eu já tenho todos eles em mãos e nós vamos tomar as devidas medidas judiciais, se forem necessárias e que forem necessárias, para tratar da questão de atender o pacto federativo, que está sendo ferido de morte, porque o município tem um papel extremamente importante nesse processo. Existe um contrato que passou por esta casa, que está vigente e que precisa ser cumprido. E até agora, o prefeito municipal não se manifestou. Eu vi a entrevista dele na difusora, que eu achei um absurdo as preocupações dele. Até parece que ele está querendo tomar o lugar do governador do estado. Agora é o seguinte, ele tem que cuidar das questões, ele foi eleito prefeito para cuidar do patrimônio, para cuidar das questões relativas à qualidade de vida do povo de Franca. Franca, se a Sabesp de Franca é exemplo internacional, se ela é referência internacional, a como foi... Nós pagamos. É que em Franca... Nós pagamos por isso, Gilson. Pagamos e muito caro. Agora não tem condição de atender uma tal de URAI que foi inventada aí em 2021, que depois foi completamente mudada agora em abril pelo governador Tarcísio, dando amplos poderes para um conselho deliberativo e tirando o poder do município. Nós não vamos aceitar isso nunca. Então, João, quer dizer o seguinte, nós estamos de olho e nós estamos preparando, através da frente parlamentar, uma documentação que na hora certa nós vamos tomar as devidas providências. Estou sabendo que ontem ia ter uma votação a respeito da privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa e que foi adiada
devido à pressão popular que teve com relação a essa privatização. Eu também não quero entrar nesse jogo de direita e esquerda, mas só que, João, não dá para ler algumas colunas que são publicadas, colocando como se nós estivéssemos colocando debaixo das asas do prefeito. Eu quero dizer que eu sou radicalmente contra a privatização da Sabesp, e já vou responder ao Miguel que está aqui, ó, que nós vamos tomar providência jurídica com relação à coluna que você publicou, pelas inverdades e as mentiras que você colocou lá. Eu quero saber, eu quero que você prove aonde entrou dinheiro do Alexandre na minha conta. Viu, Miguel? Quero saber. E outra coisa, a charge nós vamos responder na justiça. A coluna nós vamos responder na justiça. E quero agradecer ao Diário Verdade por ter dado o direito de respostas sem que a gente tivesse que entrar com uma ação judicial. Mas contra a sua coluna e contra o cara que fez a sua charge, nós vamos tomar as devidas providências. Pode ficar tranquilo com relação a isso, viu? É bom que você esteja aqui, que você escute ao vivo e a cores. Porque eu ia falar na tribuna, talvez você não estivesse aqui. Então, João, quero te dizer o seguinte, sou radicalmente contra a privatização da Sabesp, sou contra o posicionamento que o prefeito tem feito o papel aqui que deve ser feito, cobrando as iniciativas do Executivo. Então, eu quero deixar isso muito bem claro. Então, é bom que você me dê uma oportunidade para responder esse moleque aí, ó, que fez essa coluna malvada. Quer fazer política, meu cara? Aprenda. Aprenda a fazer política. Você está começando agora, não começa errado, não. Faça. Oposição em situação existe. Converso com o João quantas vezes, e a posição política dele é completamente diferente da minha. Nem por isso nunca faltou respeito com o João Rocha. Agora você fazer uma bobagem daquela que você fez, tome cuidado, rapaz. Com a palavra, o vereador Ronaldo Carvalho. Eu só gostaria, se o presidente me permitir, o seguinte. Gilson, muito obrigado pela sua parte. Quero dizer para você o seguinte. É bom saber, como já sabia, e repetir, que a Câmara já tem tomado algumas providências. E vou pedir a vocês, da Comissão Parlamentar, a este plenário de vereadores, que apertem os cintos, que façam realmente valer o propósito e as funções dessa Câmara, porque aqui, ó, no documento 3, na segunda página, observem aí para vocês verem, documento 3, segunda página, lá no quase que no rodapé final, artigo 14, esse documento é o que fala, tá, o que regulamenta o marco do esgoto e de água para 1933. João, nós vamos fazer a juntada, eu vou solicitar a juntada do seu documento na nossa obrigado. Gente, olha o que diz aqui o artigo, só um minuto, presidente. Em caso de alienação ou controle acionário de empresa pública ou sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos de saneamento básico, os contratos de programa de concessão em execução poderão, isso é do governo federal, poderão, não significa que o município é obrigado, poderão, é o termo que está aqui. Por que que nós temos que aderir? Até poderíamos sim, mas com a discussão favorável e com a garantia dos nossos direitos assegurados por uma lei e pelo contrato. Eu pergunto, o prefeito falou na entrevista que hoje ele vai estar em São Paulo, conversando mais uma vez com o governador, dentre outras tantas vezes que ele já conversou sobre a desestatização. Eu pergunto, será que ele colocou isso aqui na negociação? Porque São Paulo pôs. São Paulo pôs. Só para a gente dar sequência do trabalho aqui, João, os vereadores têm 6 inscritos para usar a sua opinião. Eles vão dar a sua opinião e depois você faz o complemento final. Muito obrigado. Primeiro Ronaldo Carvalho. Bom dia a todos, João, bom dia. É realmente importante trazer esse assunto à discussão, a relevância do assunto. A gente sabe e entende que a privatização, aonde aconteceu, seja no Brasil, seja em outros países, ela não deu certo. Esse modelo de privatização que está chegando aí, para nós não vai funcionar. Nós sabemos aí que a Sabesp, ela tem aí 73% da sua receita líquida, ela retorna para investimento.
A gente sabe que isso não vai acontecer na iniciativa privada, pelo menos nesse modelo que está chegando aí. Então, a gente tem que colocar no nosso radar aí a importância desse assunto, que é a privatização do saneamento básico. E isso não funcionou em lugar nenhum e não vai funcionar nesse modelo que está chegando aí. Como o Gilson disse, nós temos a frente parlamentar, nós estamos reunindo vários documentos aqui. No momento certo, nós vamos estar usando esses documentos para a gente poder ter a nossa argumentação. Nós temos visto as discussões que têm acontecido em audiências públicas aí no Estado, e a gente percebe que o número de pessoas contrárias está cada vez aumentando mais, porque percebem que esse modelo de privatização ele não funciona e ele vai trazer prejuízo para a população e também para o nosso município, se assim acontecer. Então, obrigado por trazer o assunto, e nós aqui da Câmara Municipal, nossa frente parlamentar, também estamos atentos a essas discussões. Obrigado. Donizete da Farmácia. João, em primeiro lugar, agradecer a sua presença nessa casa. Com certeza você vem enriquecer ainda mais nosso trabalho nessa manhã. Eu tenho o seguinte pensamento. Vamos falar do Tarcísio, do Alexandre que estão falando, né? Respeito quem pensa o contrário, mas na minha opinião, eu entendo que o Tarcísio e o Alexandre vêm fazendo um grande mandato. Essa é a minha opinião, né? Posso ter erros e acertos, respeito quem pensa o contrário. Agora, a questão da privatização é o seguinte, eu penso, a privatização, eu sou 99% favorável à privatização, mas menos da Sabesp. Por que eu falo isso? Eu acho que a gente tende a usar o que a Sabesp é para a nossa cidade franca. Hoje nós tivemos um trabalho do Rui Ingrácias e hoje do Ricardinho, que é elogiado no Brasil todo. A questão do trabalho deles, da questão das águas que a gente tem tão bem cuidada, em todo sentido, né? E o mais importante é o acesso que a gente tem a eles mais fácil, viu, João? Hoje nós temos um problema, às vezes, de uma pessoa com dificuldade de pagar uma conta, tem uma facilidade de dividir, tem a facilidade de religar uma água, e nós temos um contato direto com as pessoas. Eu dou exemplo do CPFL, que apesar do grande trabalho do Alexandre faz como diretor regional da CPFL, a gente não tem esse contato, João. E, infelizmente, uma grande parte da população tem essa dificuldade de cumprir seus compromissos. Então, eu queria mais uma vez parabenizar o trabalho do Alexandre e do governador Tarcísio, e sou contra a privatização da Sabesp. Outras privatizações, sim, sou favorável, porque eu entendo que a privatização é uma forma de negociação de governo, governador, prefeito, tudo, para fazer as suas falcatruas. Sabesp, eu nunca vi um caso de corrupção de dentro e o grande trabalho dele. Então, queria dizer que a Sabesp, eu sou contrário à privatização. E, mais uma vez, obrigado, João, pela presença. Zezinho Cabeleireiro. Primeiro, tem que parabenizar o João Rocha, né, que mesmo hoje não está num cargo público, quero falar de uma emenda que, através, né, de um pedido nosso, que você conseguiu lá com o Alexandre Leite, né, para a área da saúde. Inclusive, eu fiz uma indicação indicando o que era para ser feito com dinheiro, que foi sua vontade lá, que era para comprar poltrona, para colocar nos pronto-socorro, nas UBS, né, porque hoje nós estamos numa situação muito complicada na área da saúde. Essa semana mesmo teve gente que ficou esperando 8 dias para conseguir uma vaga para internar. Então tem que te parabenizar, né, a respeito dessa emenda que veio, que foi Vossa Excelência que conseguiu essa emenda lá em São Paulo. Então, a respeito da privatização, nós estivemos em São Paulo com o pessoal do sindicato, foi eu, Tide, acho que outro vereador. O povo está tudo contra, inclusive na televisão todo mundo está vendo. Hoje mesmo de manhã eu estava assistindo, todo mundo está contra a privatização, principalmente da Sabesp, né? A Sabesp hoje, para nós, ela é uma referência no mundo, né? E lá, quando venceu o contrato da Sabesp, que o Sidney Rocha era o prefeito, né? Inclusive, na época, tem uma emenda que era minha, o Sidney Rocha pediu aí 30 milhões para recapear a cidade, foi conversar com o secretário de saneamento básico, ele não deu nem moral. O Sidney Rocha chegou aqui, foi um prefeito macho, fez um decreto
tomou a Sabesp do Estado e é o que o Alexandre deve fazer. Se eles quiserem, né? Se eles quiserem passar por cima, porque não tem como passar por cima de um contrato, né? Retoma a Sabesp para o município, porque tem um contrato. Então, como é que pode passar por cima de tudo, de uma coisa que é da nossa cidade, né? Nós temos a frente parlamentar que nós estamos de olho, nós vamos batalhar muito. Várias vezes nós já fomos na tribuna falar do que está acontecendo, né? Que nós somos contra. O atendimento da Sabesp, a gente tem por telefone, igual o Donizete falou, é um atendimento perfeito, né, para a população. Às vezes, lá, o atendimento que eles dão para as pessoas lá, vai na CPFL ver se tem lá. Não tem, né? Então, nós é totalmente contra também. Parabéns, viu, João? Mas que o prefeito seja duro, nós já falamos aqui, que não vai ser qualquer uma canetada que vai, que a Sabesp vai assim de graça. Não vai, né? Porque nós temos uma frente parlamentar que vamos batalhar muito para nós segurar. Se for privatizar, toma a Sabesp do Estado de novo e volta para o município. Parabéns, viu, João? Com a palavra, Marcelo Tide. Bom dia, João. Prazer recebê-lo aqui. Reiterando o que disse o vereador Gilson Pelizaro, Ronaldo Carvalho, a Câmara Municipal está atenta, no qual foi criado a Frente Parlamentar em defesa da Sabesp. Eu conversei com algumas pessoas, eu tenho um amigo que é auditor da Deloitte, uma das maiores empresas que fazem o planejamento, o custo de empresas que estão sendo vendidas, no qual eu pedi para eles fazerem uma avaliação do que seria o valor, caso a Sabesp seja privatizada, o que ela tem que devolver ao município de Franca. Algo em torno de 2 bi foi a prévia que eles levantaram. Então, todos os vereadores aqui estão atentos. Nós temos discutido, inclusive eu quero cumprimentar o vereador Gilson Pelizaro e o Ronaldo Carvalho e o Zezinho, que houve uma audiência pública no qual vieram deputados estaduais para levantar essa discussão. Então, a Câmara Municipal, através da Frente Parlamentar, tem exercido o seu papel, que é sim defender os interesses do município. Ainda como não chegou nada do Executivo para nós não podemos tomar nenhuma decisão, porque ainda não veio nada a essa casa. Então, é importante o tema que você trouxe aqui. Então, a Câmara Municipal está atenta. Eu já posicionei, através das minhas redes sociais, de testemunhos que eu dei em entrevista, que eu também sou contrário. E uma pessoa que tem colaborado muito nas informações é o Vanzo. Nós estamos tendo ali, em particular, uma assessoria da ex-deputada Janaína Pascoal, uma das maiores autoridades jurídicas do país, no qual ela também tem orientado e conversou com o Vanzo, pegando a opinião dele, porque quando se trata de saneamento básico na cidade de Franca, no meu entendimento, o Vanzo é uma das maiores autoridades do setor. Então, muito obrigado pela tua presença, pelo teu posicionamento, só deixando claro que a Câmara Municipal de Franca, ela está atenta. Então, a gente está atento e o que nós vamos defender é a cidade de Franca em primeiro lugar. Com a palavra, vereador Della Mota. Bom dia a todos. Meu professor João Rocha. Fazer uma pontuação aqui primeiro. Eu fico até um pouco triste, João, porque essa Casa de Lei está debatendo, e vejo o público aqui, desde o dia 4 de julho. Nós estamos debatendo sobre a Sabesp. Mas quando é um ano, eu estou aqui para falar, quando é um ano político, acontece um monte de coisa, e nós respeitamos tudo. O que nós não podemos deixar de passar batido, que dia 4 foi publicado, até no GCN, pelas mídias, a Frente Parlamentar foi definida, vereador Ronaldo Carvalho, Gilson Pelizaro, Zezinho, suplente, Della Mota, Marcelo Tide e Lindes. Sabe por quê, João? A Sabesp é um patrimônio paulista, mas infelizmente,
condena-se essa Casa de Leis por não participar. Nós estamos fazendo, não foi uma não, foi várias reuniões com o Vanzo, porque os vereadores, nós temos que entender o que é a Sabesp, o que deu certo, o que não deu certo em Manaus, o que não deu certo no Rio de Janeiro. Mas eu fico um tanto triste, porque aqueles que gostam da Cidade Franca e não respeitam o Legislativo, falam que o Legislativo não está fazendo. E aí é uma incoerência tamanha. Por quê? A pessoa que mete o dedinho nos teclados não tem a responsabilidade de falar a verdade. Essa cidade tem que começar a falar a verdade. Porque é um ano político, quer trocar os 15, quer trocar mas tem que ser honesto naquilo que se faz. Não pode qualquer pangaré ficar falando M por aí e não acatar. Então nós estamos discutindo aqui, e eu acho que nós temos o Papa aqui, que é o Vanzo, que entende, como você recebeu em 70 e tantos a Sabesp aqui, o Vanzo é um percussor também, que trouxe essa Casa de Leis informações. Porque o que tem de mais importante, além de vidas, além de servidores, colaboradores, é o patrimônio nosso da capital paulista, que é nosso. Alguns aí também, quando houve a carência, a escassez de água nessa cidade, Cacá e eu, nós visitamos todos os cantos da Sabesp. Não tinha água mais no Canoas. Eles fizeram a diferença, puxaram de Restinga, tentaram fazer a questão do Sapucaí Mirim. Então nós temos um entendimento. Quando a gente vai discutir um assunto, eu fico louco da vida com determinadas coisas, que cidadão que tem uma leitura, tem a visão em túnel, não tem uma visão periférica. Nós estamos brigando por ideal comum. Eu ficaria feliz que essa Casa de Leis tivesse assim toda terça-feira, para saber o que os vereadores estão fazendo, e não acompanhar pela mídia. O cara fica no bem bom na casa dele, sentado na poltrona, tocando os dedinhos, e não faz. Está criado. Nós estamos, primeiro, tem que seguir uma definição. Chegar a documentação da prefeitura, vamos fazer o tabulamento e vai ser feito uma representação ao Ministério Público. Mas o que você pode fazer? Nós podemos fazer isso. Nós estamos reunidos, colhendo informação, porque um patrimônio tão importante como esse não pode ser dilapidado, não pode ser entregue. Nós temos outros exemplos aí que estão prestando um péssimo serviço à comunidade. A comunidade paulista, principalmente Franca. Então, às vezes, eu fico imaginando como que seria bom a gente cobrar, vocês estão fazendo isso? Não, não precisa chamar. Nós já estamos desde dia 4 de julho. 4 de julho. Para chegar para abrir o ACEAR, demorou uma quirera. Então, nós estamos falando desde junho sobre essa situação de água da Sabesp. E outra coisa, é praticamente unânime essa Casa de Leis contra a privatização, desestatização, qualquer coisa referente à Sabesp. Nós somos ícones na questão de biogás. É uma referência. Os veículos da Sabesp se autossustentam pelo biogás. Então nós temos, realmente, professor, nós temos uma visão nessa Casa de Leis, mas infelizmente vai vir outros aqui, vai falar e vai esquecer. Essa Casa de Leis, lhe asseguro, foi o protagonista nessa cidade em falar sobre a Sabesp. Fomos o protagonista. Mas como é eleição política, aí não deixa de ser protagonista. Cada um tem 2 pedras na mão e uma debaixo do braço para lançar em cima dessa Casa de Leis. Infelizmente, tem hora que a corda francana, cabo de guerra, só tem um lado. Aí é difícil a gente vencer. A gente briga, a gente manda recado para deputado estadual todo momento. Vamos brigar, vamos falar. O que é necessário? Reunião em Brasília, vereador sai daqui, vai para Brasília. Então, primeiro, parabenizar sempre como professor, pontuando essa questão. Mas essa Casa de Leis aqui, esse pessoal vai ter uma resistência muito grande na questão de fazer qualquer mudança em relação, principalmente, ao patrimônio paulista. Obrigado, presidente. Obrigado, João. O Gilson só quer fazer uma ponderação.
Ô, E João, depois eu vou pedir à técnica que libere o microfone para o José Everaldo Vanso, para ele fazer sua explanação só também. te esclarecer, nós estamos aguardando a resposta de um requerimento da cópia do contrato da Sabesp e todos os aditivos. Nesses aditivos vai estar a URAI de abril, que é a que mudou. Aí, assim, oficialmente recebendo essa documentação, nós vamos tomar as medidas necessárias. A URAI 1, que é constituída de mais de 370 municípios. Eu nunca vi isso, que é uma unidade regional. Ela está aí. Não Ela é tá uma aí unidade com o documento. regional, é uma unidade quase que total da Sabesp. Todos os municípios da Sabesp, tirando a Grande São Paulo e a capital, aqui não estão nessa URAI aí. É gozação, é achar que tem um bando de otário aqui acompanhando tudo isso. E nós vamos tomar as devidas providências para ter certeza disso. O Samuel está passando o microfone, vamos ouvir agora o senhor Vanso. Seja bem-vindo, senhor Vanso. Bom dia a todos, né? Agradeço a gentileza, parabenizo a Câmara Municipal de Franca por mais essa reunião importante. Reforço aqui o que foi dito, já desde meados desse ano, né, foi criada uma frente parlamentar que vem trabalhando diuturnamente na questão e vem sendo uma correlação de força tremendamente contrária. Eu vou dizer a vocês o seguinte, para mostrar o tamanho dessa força. Dia 16, eu fui falar na Assembleia do Estado, que era o dia da audiência pública, representando aqui a SOS Sapucaí. Quando eu cheguei na Assembleia do Estado, havia um grande batalhão na porta principal. Eu me identifiquei e esperei a autorização para entrar. Aí o soldado perguntou para mim o seguinte, se eu era a favor ou contra. Eu falei, olha, eu vim falar a favor do saneamento, eu tenho minha vida desde 77 dedicada a isso. Ele falou, a questão aqui não é se é a favor ou contra o saneamento, é se o senhor é a favor ou contra o projeto de lei. Eu falei que era contra o projeto de lei, porque, para mim, é claro, quem é a favor do saneamento não pode ser a favor do projeto de lei. E simplesmente ele não deixou eu entrar. Aí você fala, mas só com você? Não. Um outro ex-diretor da Sabesp, eu ainda consegui entrar porque, depois eu posso até explicar. Mas demorei pelo menos 40 minutos para poder entrar. Um outro ex-diretor da Sabesp não conseguiu entrar. Tá certo? Então, isso mostra que o jogo democrático não está sendo praticado, no meu entendimento de cidadão. O que eu queria dizer para vocês, já disse aqui, vou repetir, que eu acho que é importante, é o que eu tentei dizer lá na Assembleia, o seguinte, a Sabesp tem 50 anos, e ela, para chegar na excelência que chegou, ela errou muito. Nós em Franca erramos muito, mas essa relação aberta, essa relação horizontal, onde a Câmara fala, o prefeito fala, o jornal fala, todo mundo fala, aperfeiçoou o processo. A única coisa que se exige de uma administração pública é que ela tenha como referência o bem comum. Essa é a estrela norte que une todos nós. Pois bem, a Sabesp ela mudou muito a partir de 95. Ela viveu muitas dificuldades. Hoje ela é uma empresa referencial no mundo em termos de governança corporativa. Como disse o vereador Della Mota, ela é um patrimônio de São Paulo. Ninguém da Sabesp é funcionário público, é tudo CLTista desde a fundação dela. E quando terminar o período, você volta para a vida comum. Bom, a tarifa da Sabesp está entre as menores do Brasil.
A Sabesp gera um lucro desde 95, que no ano passado foi de 3,5 bilhões em números arredondados. Pois bem, desde 95, 75% do lucro líquido dela é reinvestido na empresa. Eu trabalhei num grupo, quando eu fui presidir a empresa Águas do Amazonas, eles não investiam nada do lucro que tinham, nada. Tudo virava dividendo. A tarifa de Manaus está entre as mais altas do Brasil, e aí se cria um ardil extremamente perverso. Quando a tarifa está no limite do que as famílias conseguem pagar, justifica para o grupo não fazer investimento. Por quê? A população não pode pagar aquele investimento. Por isso que Manaus, 24 anos depois, só tem 15% de cobertura de esgoto. É uma cidade de 2 milhões de habitantes. Tem 1.700.000 pessoas que lançam seus excretas diariamente a céu aberto. Capital importante da região norte desse país. Então, o modelo que se propõe para São Paulo é um modelo perverso. Não vai ter investimento na mesma proporção que tem hoje. A tarifa vai subir, os investimentos vão desaparecer, as reclamações vão ser simplesmente ignoradas. Vão ser ignoradas. Vocês podem hoje ligar para os colegas de vocês da Câmara Municipal de Manaus e perguntar como é que eles são tratados pela empresa. Esse ano, a Câmara Municipal de Manaus fez a 4ª CPI. A 4ª CPI. E não vai dar em nada como não deram as outras. Por uma razão muito simples. Vocês podem perguntar, bom, vamos rescindir o contrato? Não é? Pois bem, é isso que o grupo quer. Porque a rescisão do contrato, ela é bilionária. E digo para vocês, tem um dispositivo legal na 8987 de 95, que foi adicionado em 2007, e que põe lá o seguinte: antes, a indenização recaía somente sobre os investimentos, aquilo que está no ativo no balanço. A partir de 2007, estão os financiamentos. Está lá, debêntures, está lá, empréstimo. E sobre esse item da contabilidade, não existe auditoria nenhuma. É tudo feito no segredo. Só que na contabilidade aquilo vai aumentando, de tal forma que as despesas totais do serviço são sempre maiores do que as receitas, porque há manipulação, sim. E quando a despesa total é maior, há um dispositivo contratual que diz assim: reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, além de não prestar um bom serviço, eles pressionam permanentemente a agência de regulação, anula o poder concedente, porque ele não pode pagar aquela indenização bilionária. Então, ser contra esse projeto de lei é benéfico para o Estado de São Paulo. Não sou contra a privatização, não. Sou contra essa forma específica, porque ela é perversa, ela é maldosa. E quem é que vai para o conselho da Sabesp? São grupos parecidos com os grupos que deram um rombo bilionário nas lojas americanas. É disso que nós estamos falando. É disso que não pode acontecer aqui na nossa cidade. É isso que não pode acontecer no estado de São Paulo. Essa anulação do poder concedente, a anulação da capacidade de fiscalização do legislativo, seja no âmbito estadual como no municipal. Então, não é isso que eu queria falar, tá certo? E finalizando, a Sabesp sozinha,
até 2022 sozinha. Ela investia 50% de tudo que se investia no Brasil. Se você somasse todas as empresas privadas, todas as empresas públicas de saneamento, dava 15 bilhões no total. Desses 15, 5 era a Sabesp que investia. Obrigado. Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer primeiramente sua presença e por todo o seu ensinamento e por tudo que você fez por Franca durante todos esses anos. A Sabesp hoje, como nós temos um dos melhores saneamentos básicos do Brasil, isso deve a você e toda a equipe que passou por lá, como o Rui, esteve lá por muito tempo, o Gilson está lá hoje presidente, e a gente tem um atendimento lá de ser humano hoje, que é o Ricardo e o Alex. Então a Sabesp hoje a gente pode falar que a gente está muito bem servida, e principalmente aqui na Câmara Municipal com o nosso vereador Ronaldo, que faz parte da Sabesp também. João, mais uma vez, assim, antes de fazer sua finalização, gostaria de te agradecer pela presença e com um assunto relevante, eu acho que é de interesse público da nossa cidade, e a gente tem sim que debater, e a Câmara Municipal, você pode ter certeza que aqui os 15 vereadores, não só a comissão, mas está atenta a todos os requerimentos e documentos que forem enviados para a Câmara, e também, se o que for preciso, não somente aqui no município, mas também no Estado, e até no governo federal, se for preciso, a Câmara Municipal estará atenta e trabalhando por todos de Franca. Obrigado. Presidente, senhores vereadores, plenário, eu quero agradecer os apartes de todos os vereadores, em particular, quero agradecer ao Della Mota e dizer a ele que nós trouxemos o assunto para a Câmara, porque aqui nós entendemos ser o nascedouro do debate e o lugar que deve ser respeitado por ter tido aqui a origem de uma lei que lastreou um contrato e que está em vigência. E aproveitando, presidente, eu peço a você que, por gentileza, conste dos anais da Câmara o registro dessa documentação que nós deixamos com todos os vereadores. E finalizando, dizer o seguinte, para que não fique dúvida, como disse aqui o Della Mota, nós estamos em período pré-eleitoral. E para que as minhas palavras aqui não sejam cortadas, subentendidas ou mal usadas, fique claro. Eu não sou contra o governador. Que ele busque os recursos onde entender devido para fazer os investimentos nas áreas que São Paulo precisa e faça o trabalho de um bom gestor. Que ele faça o trem São Paulo-Campinas, que ele faça o túnel submerso Santos-Guarujá, mas que nosso gestor, o nosso gestor, precisa ser um bom gestor, respeitar a Câmara, respeitar o que é nosso patrimônio. E antes de qualquer coisa, está dizendo que foi várias vezes a São Paulo, como disse ainda há pouco numa entrevista. Por que não levou 2 ou 3 dos nossos vereadores? Para saber o que é que está se passando, para saber o que é que está sendo negociado. A Câmara precisa saber. Não é ir a uma rádio, como eu acabei de dizer lá no começo, com meias verdades. Parece até que, pela conversa na entrevista, ele gostaria de ser governador do Estado. Prefeito, você pode até chegar, mas cuida primeiro do que é nosso. Respeite o que está na legislação vigente. Porque vou dizer, eu, como cidadão comum, que vi Sabesp chegar em 77, porque era parte da administração, que era vice-prefeito, e fui prefeito interino na segunda gestão, quando conseguimos a nossa estação de tratamento de esgoto. Eu vou ficar no seu lombo, prefeito. Você não vai ter trégua. Se nós não tivermos o respeito que nós precisamos ter com o nosso patrimônio, você vai ser incomodado até o último minuto do seu sono. Franca vai e precisa ser respeitado naquilo que é patrimônio dela.
Faça a sua parte, prefeito, e nós certamente te respeitaremos. Se não o fizer, você não terá o nosso respeito e nem da cidade. Muito obrigado a todos.